Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa reflexão de hoje, dia 1º de fevereiro de 2024. E para nós é uma grande satisfação, um prazer rever a todos. Aqueles que porventura nos visitam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade, acolhidos, né? Recebam todo o nosso carinho, nosso abraço fraterno, pois todos somos irmãos em Cristo. Nossos trabalhos aqui da casa, nas quintas-feiras, ele constitui de 3 partes, como a Regina mencionou, né? Então nós temos essa primeira parte, que é uma palestra ou uma reflexão. Tem a sessão de paz em seguida, né? E finalmente uma outra parte, que é a reunião mediúnica, né? A reunião que apenas os médiuns da casa participam. Para que tudo isso possa acontecer, né? Tudo é preparado pelas equipes, né? Tanto de encarnados, né? Aqui no plano material, como desencarnados lá no plano espiritual. Desde o início do dia, então tudo vai sendo preparado para que isso possa realmente acontecer com harmonia e fé, né? Então, vamos nós também nos prepararmos, né? Deixando por alguns instantes aquelas nossas preocupações materiais, as nossas rotinas, e vamos serenar a nossa mente, elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial e abrir o nosso coração para a mensagem de hoje, de modo que esta reflexão seja realmente um momento de aprendizado para nós, em um clima de muita paz e de muita serenidade. Então, juntos, elevemos a nossa prece a Deus, por meio da oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Como nós fazemos, né, todas as vezes que nós participamos dessa reflexão, nós estamos agora acompanhando, né, alguns capítulos desse livro aqui, que é um livro bastante interessante, ele se chama Alguém Me Tocou, é de José Carlos de Luca. E, de modo especial, essa reflexão de hoje, nós nos inspiramos aqui em um capítulo do livro que ele intitulou Tenho Fome e Frio. Mas como o nosso enfoque é um pouquinho diferente aqui, nós preferimos colocar como título essa pergunta, essa indagação, né? Como é o nosso amor por Jesus? Que nós possamos então fazer uma avaliação. Será que nós estamos, né, amando a Jesus da forma como deveríamos? Né? Então vamos levantar alguns aspectos aqui para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso, né? Então, além desse livro aqui, que é o texto básico, vamos dizer assim, né? Nós colocamos aqui também uma parte, um texto, uma fala da Madre Teresa de Calcutá, nesse livro aqui, que é da Catherine Speak. Madre Teresa de Calcutá
missionária da caridade. E também aqui evangelhos, né, de João, capítulo 21, versículos 15 e 17, Marcos, capítulo 8, versículo 31, João, capítulo 11, versículo 35, João, capítulo 15, versículo 14, e mais 3 passagens aqui descritas por Mateus, no capítulo 26, no capítulo 27 e no capítulo 25. Muito bem. Então, o nosso ponto de partida da nossa reflexão de hoje é uma fala, né, de Madre Teresa de Calcutá, falando sobre o seu atendimento missionário, né, sobre as suas obras de caridade. Então ela diz o seguinte: efetivamente, quando nós trabalhamos dessa forma, nós tocamos o corpo de Cristo. É o Cristo faminto que estamos alimentando, é o Cristo nu que estamos vestindo, é o Cristo sem abrigo que estamos acolhendo, e não se trata apenas de fome de pão, não se trata apenas de nudez por falta de vestuário, e não se trata apenas de desalojados por falta de casa de tijolos. Não. Cristo hoje tem nos pobres e também nos ricos, ou seja, em todas as criaturas humanas, né? Ele tem fome de amor, fome de cuidados, fome de carinho e fome de dedicação. Então vejam, meus irmãos, que Madre Teresa, ela afirma, então, com essas palavras, que Jesus tem fome de amor. E esse é um aspecto interessante, porque é um aspecto no qual nós quase nunca pensamos. Quer dizer, nós temos, na maioria das vezes, nós temos a consciência, né, de que Jesus nos ama, mas nós nunca imaginamos que Ele também deseja o nosso amor. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 até o 17, há uma passagem evangélica de rara beleza, em que o mestre pergunta para Simão Pedro se ele o amava. E Pedro responde que sim. Mas Jesus repete a pergunta. Fala: Simão Pedro, você me ama? Ele, mais uma vez, responde positivamente, né? Como da primeira vez. Mas ainda não satisfeito, Cristo indaga pela terceira vez, recebendo de Pedro a mesma resposta. Então, por que Jesus questionou, né, Pedro por 3 vezes? Porque essa insistência, vamos dizer assim, né? Madre Teresa praticamente já respondeu para nós aqui, naquele texto, né? Quando ela afirmou que Jesus tem fome do nosso amor. Ou seja, se ele, Cristo, não desejasse ser amado, ele não teria dado tanta importância, né, ao assunto nesse diálogo com Simão Pedro. Ora, meus irmãos, Jesus esteve aqui entre os homens há mais de 2000 anos e continua no meio de nós, né? Temos até orações que falam, né,
Deus está no meio de nós, Jesus está no nosso meio, né? Portanto, é mais do que compreensível que Cristo, tendo vivido a nossa humanidade, Ele também queira ser amado, tanto quanto Ele nos ama, ou seja, de uma forma muito intensa. Desde sempre, Cristo tem um caso, uma história de amor com toda a humanidade. Desse modo, Ele não se isola lá no céu, indiferente ao que nós estejamos sentindo, ao que nós sentimos por Ele, né? Então Jesus, Ele não tem apenas um amor divinal, um amor divino por nós, mas como Ele se humanizou de uma certa forma ao vir ao mundo, para constituir o exemplo para nós, Ele também nos ama a nível humano. Ele nos ama como irmãos, com amor fraternal. Por isso, Ele também carece do nosso amor, da mesma forma que nós carecemos do amor do Cristo, né? Ou seja, Ele não só nos ama, mas Ele também se preocupa com os nossos sentimentos. Pois bem, meus irmãos, em muitas outras passagens evangélicas, Jesus também se referiu a Ele próprio, se denominando Filho do Homem, né? Está lá principalmente no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 31. Então, quando Ele se refere como Filho do Homem, Ele quer dar a entender que era um enviado por Deus, diferente daquele que a maioria das pessoas da época esperavam. Ou seja, a sua condição de enviado por Deus, né, não o impediria de ser um homem. Pelo contrário, ele veio com esse objetivo, né? Então, ele veio para ser um homem normal, para ser um homem simples, um homem submetido tanto à alegria como à tristeza, submetido à dor e o sofrimento, e por que não dizer, submetido à condição de amar e de ser amado. Tanto é assim que o Filho do Homem, como ele se definia, se dizia, né, ele várias vezes ele demonstrou essa característica humana, né? Alguns exemplos aqui em passagens evangélicas. Por exemplo, ele chorou quando soube da morte de Lázaro. Olha, ele era o representante de Deus aqui na face da terra, né? Ele sentiu a perda de um amigo. Está lá em João, capítulo 11, versículo 35. Numa outra passagem, também de São João, né, capítulo 15, versículo 14, ele afirmou que desejava ser nosso amigo. E ele experimentou, na sua existência terrena, tristeza e angústia, como nos momentos finais, antes de ser preso. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículos 37 e 38. E também sentiu-se abandonado por Deus. Ele era o Filho de Deus, mas ele se sentiu abandonado na hora da crucificação, né? Mostrando, então, vamos dizer assim, essa face humana, né? Ele falou: ó Deus, onde estás que não me escutas, né? Então, essa condição de filho do homem é que nos dá, vamos dizer assim, uma certeza
de que Jesus nos ampara em nossas aflições, pois Ele mesmo enfrentou toda a sorte de dores, de amarguras, pelas quais um homem é capaz de passar. Ainda um outro aspecto, meus irmãos. A cruz que Ele escolheu para ser um instrumento, de sua paixão, é um símbolo perfeito dessa condição de filho do homem. Então nós temos na cruz duas traves, uma na vertical do espiritismo. Deus nos criou espíritos simples, ignorantes, e com as sucessivas reencarnações nós vamos nos elevando, vamos subindo nessa trave vertical. E para muitos também a trave na horizontal, a peça horizontal da cruz, significa a base humana, na qual nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. À medida que nós vamos avançando, nós vamos subindo em direção ao extremo, vamos dizer assim, em direção ao extremo, não que a gente alcance, mas da trave, então na vertical. E Jesus fez isso muito bem, Jesus foi divino, porque também foi humano. Na verdade, Ele divinizou a sua humanidade e também humanizou a sua divindade. Vejam também que Jesus, já sendo um espírito da mais elevada hierarquia celestial, ele desceu dos planos maiores, dos planos superiores, e chegou pertinho de nós, humanizando-se, para que também nós, humanos, pudéssemos subir na espiritualização de nós mesmos. Meus irmãos, então, se Jesus deseja ser amado, e aqui fazendo um parêntese, amá-lo representa para nós uma verdadeira comunhão com Cristo. E também com inegáveis reflexos positivos em nossa vida, seguindo o seu exemplo, agindo como ele pregou, seguindo as suas parábolas, os seus ensinamentos. Então, voltando um pouco, se Jesus deseja ser amado, então cabe a nós perguntarmos: de que forma nós poderíamos amar o Cristo de verdade? Ou seja, fazendo de outra forma, de que maneira Jesus gostaria de ser amado por nós? Ele mesmo nos deu a pista, nos deu a resposta. Ainda no final daquela conversa com Simão Pedro, ele pediu a Pedro o seguinte: tome conta de minhas ovelhas. Então está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, se não me engano. Portanto, vejam bem, Jesus quer que o amemos cuidando das suas ovelhas. Ele não pede nada para si, ele não pede nada para ele mesmo, Ele não quer presentes, ele não quer sacrifícios, ele não quer cerimônias. O Divino Mestre quer apenas que cuidemos do seu rebanho. Então, Jesus quer que nós cuidemos, sobretudo, das ovelhas esquecidas pelo mundo, das ovelhas carentes de atenção,
e daquelas ovelhas que nessa condição muitas das vezes estão em nossa própria casa, sob o mesmo teto do que nós. Não nem precisamos ir longe para amar a Jesus. Basta que nós cuidemos daquelas ovelhas que estão mais próximas de nós. Ele quer que nós cuidemos dos cordeiros que não têm o que comer, que não têm o que vestir. Ele quer que nós cuidemos daquelas ovelhas famintas, não só de pão material, mas também famintas de perdão e de consolação. Jesus, então, meus irmãos, ele está carente, né, em cada uma dessas ovelhas, esperando pelo nosso amor. Então, todas as vezes em que socorremos alguém em aflição, nós estamos socorrendo o próprio Jesus, o próprio Cristo, que se esconde no rosto daqueles que sofrem. Tanto sofrem dos males do corpo, como dos males do espírito. Sejam eles pobres ou ricos. Meus prezados, quando nós fechamos o nosso amor para essas pessoas, nós estamos também negando, olhem só, nós estamos negando o nosso amor a Jesus Cristo. Então, aquele Jesus a quem nós pedimos socorro, ele veio nos visitar na pessoa de um irmão também necessitado, também precisando de ajuda, né? E, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós mandamos Jesus embora, mandamos com ele o socorro que muitas e muitas vezes nós pedimos em oração. Então, meus irmãos, esse é o sentido das palavras de Jesus, quando ele fala do seu rebanho, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 40, Jesus diz o seguinte, pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu era estrangeiro e vocês me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então me deixa muito claro o que ele espera de nós, né? E foi exatamente por essa razão que Madre Teresa, né, lá no início da nossa reflexão aqui, ela afirmou que, ao executar o trabalho dela, ela todo dia tocava o corpo de Cristo, porque Jesus está disfarçado em cada ovelha carente de amparo, tanto amparo material como amparo espiritual. Então, vejam bem que nós não tocamos Jesus quando nos limitamos a colocar a mão em uma imagem, em uma estátua, né, que representa a sua figura humana. Nós não amamos Jesus simplesmente pelo fato de batermos no peito, de nos dizermos cristãos, né, e de termos uma Bíblia aberta em nossa casa. Mas nós sim tocamos o Cristo quando
saciamos a fome do corpo quando nós saciamos a fome da alma, daquele que de alguma forma foi marginalizado por nós e pela sociedade, pelas feridas físicas ou emocionais que cada um deles carrega. Então, meus irmãos, hoje mesmo Jesus está esperando o nosso amor. E quando nós o encontrarmos nas situações mais cotidianas da nossa vida, Ele nos fará a mesma pergunta que fez a Pedro, né? Você me ama? Será que nós já pensamos se nós aqui vamos responder? Muito bem, meus irmãos. Só para finalizar, nós vamos então fazer aqui uma oração sugerida pelo autor desse livro, Zé Carlos de Luca. Parte dela, que é um pouco extensa, mas para nós fecharmos então essa nossa reflexão e que ela possa nos ajudar, né, no dia a dia a realmente começarmos pelo menos a aprendermos a amarmos Cristo amigo. Podem repetir em voz alta. Cristo amigo, quantas vezes eu o procurei, nos templos e nos altares, e não o reconheci, nas pessoas sofredoras, que cruzavam o meu caminho. Mas hoje, meus olhos foram libertos pelos clarões das verdades espirituais. E eu desejo ardentemente encontrá-lo. Olho para o meu círculo de relacionamentos, e me pergunto em quem você está se escondendo. Vejo algumas pessoas muito difíceis da minha vida. E sinto que nelas está o seu rosto faminto. O seu corpo nu. Sua alma carente. De atenção e carinho. E permita-me, mestre amigo, saciar a sua fome, cobri-lo com minha melhor roupa, amá-lo com o meu melhor sentimento. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então passar para a segunda parte, né? Vamos pedir que todos permaneçam recolhidos, em silêncio, né? Mentalizando o mais alto para que os trabalhos lá possam também ocorrer da melhor forma possível.